em oração, para que nós possamos suportar o que está aí à frente para a vida. E se nós não tiver verdadeiramente em oração e alicerçado na rocha que é Jesus, nós não vamos conseguir suportar. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou estar lendo aqui uma passagem que se encontra lá em Lucas, capítulo 13, versículo 10. Aleluia. Que diz assim a palavra do Senhor: e ensinava no sábado em uma das sinagogas. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, já havia 18 anos, e andava da palavra de Deus sobre a situação a qual estava se encontrando esta mulher. Você se aprofundando nesta passagem, você vai ver o que esta mulher estava precisando, estava necessitando, a qual viesse a acontecer na sua vida. Veja que Jesus, em um dos templos, no sábado, em uma das sinagogas que representa um templo, ele estava ali ensinando para uma grande multidão. Aleluia. Aí no meio daquela multidão tinha uma mulher, e essa mulher se encontrava curvada. Então aquela mulher, ela estava ali, como estava toda aquela multidão, e aquela multidão olhava para aquela mulher e via a situação a qual estava ela se encontrando. Às vezes nós estamos nas nossas casas e às vezes, por causa de uma pequena dor de cabeça, a gente deixa de vir à casa do Senhor. Não estou dizendo que aqui tem as mulheres de Deus, homens de Deus desta forma. Aleluia. Eu creio que não tem. Então, quando aquela mulher vai para a casa do Senhor, aleluia, ela sente dificuldade por causa do seu problema, por causa da sua situação. Muitos de nós, qualquer problemazinho vem fazer com que nós venha sair da presença do Senhor. Às vezes nós queremos que naquele momento, o que você está pedindo, Senhor, que eu estou pedindo ao Senhor, você quer que Ele faça naquela hora. Você quer que Ele faça naquele momento. Mas veja que a passagem diz que era 18 anos que essa mulher sofreu. Quando nós perdemos a fé, nós perdemos tudo. Glória a Deus. Mas se nós manter a nossa fé em confiança em Cristo, nós temos tudo. Glória a Deus. Então aquela mulher tinha essa fé. É preciso que eu e você tenha esta fé. Porque se não houver fé na minha vida e na sua vida, nada vai nos acontecer. A palavra de Deus diz lá em João que a fé sem obra é morta. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Então, enquanto Jesus estava pregando, glória a Deus, ele estava vendo aquela mulher. Assim como você está aqui, ele também está te vendo. Ele está me vendo. Ele sabe como está meu coração. Ele sabe como está o meu coração. Ele sabe o que você está precisando que verdadeiramente venha acontecer na sua vida.
Glória a Deus. Às vezes, quando os problemas vêm, as dificuldades vêm, a gente olha para o tamanho do problema, olha para o tamanho da dificuldade, e você acha que não é capaz de passar por esse problema, de passar por essa dificuldade. Se você for olhar para o seu problema, para a sua dificuldade, aleluia, glória a Deus, você não vai ter fé para suportar ele. Porque aí quando você olha para o problema, para a situação, você esquece de Cristo. Você vai esquecer dele, porque você vai se preocupar com o problema. Não vai se achar que é capaz de vencer aquele problema. Mas quando você sai de casa para ir para o monte, você sai com o propósito de subir e orar. Glória a Deus. Vai ter uma luta para você chegar até lá. Mas é interessante que você vai caminhando, uma hora, você cansa. Você para. Aí você respira e continua a caminhar. Aí quando você menos espera, você está lá em cima do monte. Graças a Deus que eu consegui. Glória a Deus. Espírito Santo. Quando você diz graças a Deus que eu venci, você se alegrou. Você se alegrou porque você chegou aonde você queria chegar. O que eu quero dizer nesse tempo? O que eu quero dizer é que você nunca desiste. Venha o que vier sobre o seu caminho, sobre a sua vida. Glória a Deus. Mas não desista. Continue caminhando. Glória a Deus. Porque quando você começa a caminhar, que cansa há uma dificuldade. Sabe o que acontece? Quando nós estamos orando, nós estamos buscando a presença de Cristo, sempre vai ter alguma coisa para tirar da vida. Até chegar ao ponto de dizer assim, para. Há tanto tempo que tu ora, tanto tempo que tu pede, nada disso acontece. Aí sabe o que acontece? Muitos param. Não continuam mais orando. Porque ele ou ela emprestou a sua mente a quem não deveria emprestar. E é naquele momento que você se entristece, você perde a sua fé. Sabe por quê? Porque você orou, você jejuou, aleluia, e não viu nada acontecer. E não vai acontecer. Porque não foi o tempo de Jesus ainda na sua vida e nem na minha vida. Tudo só vai acontecer no tempo dele. Mas se você não desistir de orar, continuar orando, mesmo ouvindo aquilo que vem sobre a nossa mente, aleluia, o que vai acontecer? Uma hora você vai passar por cima do problema, por cima da situação, aleluia, vai estar em cima deles, dando glória ao Senhor. Aleluia. Do capítulo 6 do Evangelho de São João. Aquele que crê em mim, eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está dizendo que vai ressuscitar os mortos em Cristo quando? No último dia. É antes da grande tribulação? Não. Quando é o último dia? É a segunda vinda de Jesus à terra. É quando ele vier para reinar. Que ele vai reinar por 1000 anos. E a Bíblia diz que nós não precederemos os que dormem. Presta atenção. Para a igreja ser arrebatada, tem que haver a ressurreição dos mortos em Cristo. Aleluia. Sem haver a ressurreição dos mortos em Cristo, a igreja não pode ser arrebatada. Por quê? O apóstolo Paulo, escrevendo
em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de verso 16, ele diz o quê? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estamos vivos seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor dos anos. Então, para a igreja ser arrebatada, é uma regra escatológica e universal. Tem que haver a ressurreição dos mortos em Cristo. E a ressurreição dos mortos em Cristo só ocorrerá ante a última trombeta. Você vê que tem uma sequência de trombetas. Jesus só volta, só arrebata a igreja. Aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade quando? Na primeira trombeta? Na segunda trombeta? Na terceira? Na quarta? Na quinta? Na sexta? Não. Na sétima trombeta é que Jesus voltará para ressuscitar os que morreram em Cristo. Aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então, a última trombeta, quando é que vai ocorrer a última trombeta? Capítulo 20, verso 4 do livro do Apocalipse. No final da grande tribulação, depois de toda a tribulação passada, é que Jesus volta. Olha, vamos aqui indagar uma coisa aqui, bem rapidinho. Se Jesus voltar hoje, o que vai acontecer? Se voltar universalmente hoje, ali no jardim metropolitano, os mortos em Cristo vão ressuscitar. Certo? E conforme o pré-tribulacionista ensina que a igreja não passa pela pré-tribulação, os que morrerem na grande tribulação, por não adorarem a besta, nem a sua imagem, nem receber o chip da besta, nem nas suas mãos, nem em suas testas, esses também ressuscitarão na primeira ressurreição. Então, os que morrerem na grande tribulação, por não adorarem a imagem da besta e não receber o chip da besta, eles também vão ressuscitar na primeira ressurreição. E não tem duas ressurreições de mortos em Cristo. Não pode hoje haver uma ressurreição de mortos em Cristo hoje e passarem 7 anos e haver uma outra ressurreição de mortos em Cristo, porque só tem uma ressurreição de mortos em Cristo. Então, como pode? Se os mortos da grande tribulação também vão ressuscitar na primeira ressurreição, como pode a igreja subir antes da grande tribulação? Se a Bíblia diz que nós não precederemos os que dormem. Os irmãos estão entendendo? Amém. É um assunto polêmico. É polêmico? Não. Se Jesus disse que os mortos em Cristo ressuscitam só no último dia, e a Bíblia diz que nós não precederemos os que dormem, para a igreja ser arrebatada tem que haver ressurreição dos mortos em Cristo. Se é no último dia, é depois da grande tribulação. Está entendendo? Como é que diz a parábola das virgens? O reino do céu é semelhante a 10 virgens. Eram 5 prudentes, 5 nécias. E as nécias não levaram azeite consigo, mas as prudentes tinham azeite. Todas esperavam o noivo, e todas eram virgens. E a Bíblia diz que o esposo tardou, e todas sentiram sono, e todas dormiram. Meia-noite se ouviu um grito,
e todas se levantaram. Não foi só as prudentes que ouviram a trombeta, mas sim todas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Aí veio o esposo. Mas as insensatas não levaram azeite consigo e disseram para as prudentes: dá um pouco do vosso azeite. E elas disseram: o quê? Voltem cá, comprai para nós. A porta se abre e elas entram para as bodas, e a porta se fecha. Ah, mas eu estou desviado. Se eu for nessa leva, eu vou na outra. Não tem outra. A porta se fecha. Quem não tiver preparado, não pode. Porque elas voltaram depois. O que foi que disse o esposo? Não vos conheço. A porta se fechou. Não vos conheço. Você vê que no capítulo 1, verso 7 do livro do Apocalipse, diz assim: eis que vem com as nuvens, todo mundo me verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Como é isso? É no fim de todas as coisas. É no dia que ele tocar a última trombeta. É a sétima trombeta. O livro do Apocalipse, para quem é o livro do Apocalipse? De João. Se Jesus virou hoje vir daqui a 7 anos, não é mais a segunda, é a terceira vinda. É difícil você entender isso, eu passei anos para acreditar naquilo que a Bíblia está dizendo. Nesse caso, haverá duas ressurreições de mortos em Cristo. Não tem, só tem uma ressurreição de morto em Cristo. A segunda ressurreição é a dos mortos depois do milênio. Está entendendo? Sabe por quê? 1948, Israel voltou a ser nação. Estou lembrando. 2018 fechou 70 anos. Isso é uma geração. A figueira voltou a brotar folhas. Quem é a figueira? É Israel. Voltou a ser nação em 1948. Por volta do ano 56, Israel deixou de ser nação pela perseguição de Nero. Quem é Nero? O imperador romano. Aí eles foram dispersos em todo mundo. Eles deixaram, eles não eram mais país, passou quase 2000 anos sem eles serem nação. Dispersos em toda a terra. Tudo que não estiver de acordo com os padrões da Bíblia é anátema, é maldito. Se descer um anjo dos céus pregar o outro evangelho, ele diz que seja anátema. O que é o outro evangelho? Seria o que o outro evangelho? Exatamente tudo aquilo que a Bíblia não condiz. É tudo que é contrário à palavra de Deus. Irmãos, eu não vou pedir perdão a ninguém, porque eu preguei a palavra de Deus. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente ouvir alguma coisa e a gente aceitar, mas o que a gente faz? A gente tem que examinar. A gente tem que examinar. Aí tem que ver assim: mas será que ele está falando sério? Aí vai examinar. Mateus 24, Marcos 3. Eu quero Agora, irmãos, sabe, irmãos, que uma carga, se dá mais peso para um lado e menos peso para o outro, essa carga vai andar assim, de lado, né?
Vocês estão entendendo, irmãos? O casal, eu não estou dizendo que está acontecendo, mas o casal tem que andar de acordo. Né? E eu creio que o meu irmão vai ficar orando para Deus abençoar, para que esse outro lado seja completo. Né? Orando os dois de mão dadas, abençoando um ao outro, para que a glória de Deus permaneça na casa, né, irmãos? Vamos orar, irmão, fica de pé. Né? Em nome de Jesus, para Deus da graça. Amado e querido Deus,